Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de volta, Raquel Oliveira. Para você que não me conhece e está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já te convido para ficar aqui comigo até o final, tá bom? Gente, hoje eu quero fazer um vídeo sobre algumas coisas que eu já observei há bastante tempo atrás. São regrinhas que muita gente não observa, mas que faz parte do bom andamento do culto. Aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, o apóstolo Paulo discorre aqui sobre a ordem no culto, sobre o uso correto dos dons, sobre como deve ser a liturgia do culto. E o que eu quero abordar aqui com vocês? São alguns pontos que às vezes as pessoas não observam, não é nem porque elas não querem, é porque elas não sabem mesmo. A primeira que eu quero abordar aqui é sobre o dom de falar em línguas. O falar em línguas é o menor dos dons. Então, assim, tem pessoas que eu já observei que ficam o tempo inteiro durante o culto falando em línguas. E não fica falando baixinho, fica falando alto. E o que a palavra diz? Que se não tem alguém que interprete aquilo que está sendo dito, que está sendo falado em línguas, então que é para a pessoa ficar quieto. Porque o falar em línguas só vai edificar a igreja se tiver alguém que interprete. Se não tiver, vai acabar atrapalhando o culto, vai acabar escandalizando pessoas que não são cristãs, que possam estar lá apenas visitando. Às vezes você convida uma pessoa várias vezes para ir à igreja. E o dia que ela resolve aceitar o seu convite e vai, tem uma pessoa lá que fica o tempo todo falando em línguas. E aí, aquela pessoa que não conhece, a gente, o que é isso? O que está acontecendo? O que essa pessoa está falando? Não entende nada. E ela vai acabar escandalizando. Então, se não tem um intérprete ali, uma pessoa para estar interpretando aquilo que está sendo falado em línguas para edificar a igreja, então que a pessoa não fale, ou baixinho só para ela, ou então, que não fale, essa que é a verdade. Porque para a edificação da igreja, tem que haver um intérprete. E também não pode ter um monte, não. É 2, 3 no máximo, sendo que um falando de cada vez para não tumultuar. Esse é o primeiro ponto. O segundo que eu quero abordar aqui é sobre dar glória a Deus, aleluia, o tempo todo. A gente tem que glorificar a Deus? Claro que tem. Só, irmãos, tem um momento certo para fazer isso. E tem gente que fala tão alto que às vezes atrapalha a pregação, atrapalha o testemunho, porque a pessoa não consegue entender o que a outra está falando. Certa ocasião eu visitei uma igreja bem pentecostal, assim, mas o povo grita tanto, fala tanto, glória a Deus, que ninguém entende nada do que o pastor ou o preletor da noite está pregando. A pessoa está dando testemunho, você não entende nada. A pessoa está cantando, você não entende, porque é tanto glória a Deus, é tanto aleluia, que você não consegue ouvir. Às vezes Deus quer falar com uma pessoa através de um louvor, mas não acontece por conta disso. Teve ocasiões que eu já saí de igreja assim com dor de cabeça, porque a pessoa tá falando no microfone e tá gritando. Gente, é desnecessário. Você já tá falando no microfone, então a sua voz já tá sendo amplificada. Tudo bem que você é uma pessoa eloquente, no falar, mas não precisa ficar gritando o tempo todo para fazer com que as pessoas não entendam o que você tá falando. Outra coisa, você tem que saber a hora de dar glória a Deus. Eu já vi uma pessoa tá pedindo oração. Olha, irmãos, eu gostaria que vocês orassem por um parente meu que tá com câncer. Aí a pessoa grita, glória a Deus! Uai, você tá dando glória a Deus porque o outro ali tá com câncer? Você vai dar glória a Deus a hora que ele fala, olha, irmãos, tô aqui agradecendo as orações porque o meu familiar estava com câncer e foi curado. Aí você dá glória a Deus, Tem a hora certa, gente. Outra coisa também é na oração. Tá todo mundo reunido no grupo de oração, seja nas reuniões de círculo de oração, seja num culto, seja num culto familiar, ou culto na igreja. Se a pessoa que está dirigindo o culto ali pede para determinada pessoa orar, é aquela pessoa que vai orar. Todos os outros vão concordar com a oração, dizendo amém, assim seja. A caixinha de oração, vamos dizer assim.
No círculo de oração tem aquela caixinha que tem os pedidos de oração, tem fotos, tem documentos, tem cadernos ali. Aí uma determinada pessoa é pedido para orar. A pessoa tá orando, aí todo mundo em volta tá orando junto. Às vezes a pessoa que foi pedir para orar já terminou a oração e tem alguém lá orando mais meia hora depois. Não tá certo, gente. Não é assim que funciona. Não é pra fazer tudo com ordem e decência? Então, se foi pedido para eu orar, eu vou orar por aquela causa e os demais que estão em volta vão concordar com a oração. Tá certo? Porque se fosse para todo mundo orar junto, aí falar, irmãos, vamos todos orar. Aí sim. Agora, se for pedido para todos orarem, falar, irmãos, vamos orar, aí todo mundo ora, não tem problema. Mas quando é pedido para uma determinada pessoa orar, é só ela que ora em voz alta e os outros todos concordam. E a hora que ela termina a oração, todo mundo termina junto, tá certo? Irmãos, eu ouvi uma história, e cabe bem nisso que eu tô falando, que numa reunião de oração, foi pedido para uma pessoa orar por determinada pessoa que estava ali. E aí, o que aconteceu? Todo mundo começou a orar junto. E aí ficou assim, tá repreendido em nome de Jesus, tá amarrado em nome de Jesus. E aí, aí Deus falou assim, olha gente, eu não vou atender a oração de vocês não, porque eu não sei se é para queimar, se é para amarrar ou se é para repreender. Vocês entram num acordo aí. Mas, tipo assim, é quase isso, gente. Deus é onisciente, onipotente, onipresente, Ele discerne todas as coisas. Mas vamos fazer a coisa certa, né? Ai, meu Deus do céu. A gente vê tanta coisa acontecendo. Outras pessoas, irmãos, que não sabem ler. Isso não tem problema nenhum. A pessoa não saber ler, ela ser analfabeta. Mas é difícil quando uma pessoa, por falta de saber ler, por falta de saber compreender, porque tem aquelas pessoas que ela sabe escrever o nome dela e ela consegue decifrar as letras, as palavras, ela sabe ler, entre aspas, mas ela não entende o que ela está lendo, então ela é uma analfabeta funcional. Ela decifra ali o que ela está lendo, as letras, e as palavras, mas ela não entende o significado daquilo que ela está lendo. E aí acontece uma coisa que já aconteceu muito tempo atrás, de um pastor que ele foi até entrevistado, né? Tá aí nas redes sociais, se vocês quiserem, vocês procuram, quem ainda não conhece. Que ele estava pregando que é para adulterar, porque a Bíblia diz que pega sua mulher e adultera. Aí o repórter chega para ele e fala, mas o senhor tá falando que é para adulterar? Na Bíblia tá escrito isso? Ele fala, olha, tá escrito sim. Aí pega a Bíblia e lê o versículo, vai, pega uma mulher e adultera. Aí o repórter diz, mas não é adúltera? Não diz pega uma mulher adúltera? Aí o pastor ficou com aquela cara de cri, 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 cri. Por quê? Um simples acento na palavra, ele não sabia. E ele deu uma interpretação toda errada para o texto. Olha só. Então, as pessoas que querem pregar, glória a Deus, preguem mesmo, mas tem que ter o mínimo, gente, o básico, que é saber ler e interpretar um texto para poder ser aplicado na igreja. Hoje em dia, em que todo mundo aí tá se falando da hipergraça, vamos viver pela graça, porque Jesus já pagou o preço, a gente não precisa fazer mais nada. Aí as pessoas pegam um texto desse, né, e traz para os dias de hoje, oba, oba, vamos adulterar, porque na Bíblia tá escrito, Jesus já pagou o preço, tá valendo. Gente, não é assim. As coisas de Deus têm que serem feitas com ordem, com decência, com respeito, com reverência. Então, no culto, aquele que vai orar, todos concordem com a oração dele, se for uma oração individual. Na hora do testemunho, ouça o testemunho da pessoa. Dê glória a Deus na hora certa. As pessoas que estão ali cantando, estão louvando a Deus, amém, glória a Deus. Mas às vezes Deus quer falar com uma pessoa através daquele louvor. E é tanta gritaria, tanto glória a Deus e aleluia, que você não entende a letra do hino que está sendo cantado. Sabe, eu já ouvi pregador pregando nada, mas só nos gritos, assim, sabe?
Gente, eu não tô fazendo uma crítica contra a pessoa. Eu tô dizendo assim, quem conhece um pouco a palavra, não se contenta com qualquer pregação, com qualquer movimento, sabe? Pessoa que entende um pouco de Bíblia, que conhece a palavra, ela sabe quando a pessoa está pregando e quando está ali querendo movimentar a igreja. Aí faz aquele estardalhaço. Ah! Eu já ouvi o pregador falando assim, gente, porque em Portugal tem muito português. E o povo, glória a Deus. Portugal vai ter o quê, gente? Alemão, japonês? Para, né? Claro que pode até ter, né? Outras etnias em outros países, como aqui no Brasil tem. Mas a maioria não vai ser português. E aí falava assim de um jeito, né? Inflamando, eloquência. E o povo todo dando glória a Deus. São incautos, né? Pessoas que não entendem nada. Enfim, vai fazer as coisas para Deus? Faça com ordem. Faça com decência, faça para glorificar o nome dele e não para trazer escândalo. E não para fazer com que as pessoas achem que o culto é uma coisa bagunçada, que ninguém entende nada, que as pessoas vão sair até escandalizadas dali. Não é esse o objetivo. A igreja tem que acolher, tem que abraçar, né? Tem que trazer para perto, tem que mostrar o amor de Deus através de Jesus, pregar a palavra do arrependimento, da salvação, mas com ordem, com decência, com entendimento, com racionalidade. O culto para Deus tem que ser um culto racional. Você tem que saber o que você está fazendo ali. Você vai num culto, você ora, você louva, você ouve a palavra, mas tudo isso tem que ser feito com o seu intelecto. Você tem que estar entendendo o que está se fazendo ali. Você tem que entender a palavra. Você tem que entender que a hora do louvor é uma hora de adoração sua para Deus. Então, não importa se o louvor te agrada ou não, se você gosta ou não, é para Deus. Você tem que entregar um louvor o mais puro, o mais sincero que você puder. Porque o culto não é para agradar A, B ou C. O culto é para Deus. Então, tem que ser feito sim com reverência, com adoração, com decência, com temor e com sabedoria, para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Então, gente, era isso que eu queria deixar no vídeo de hoje, porque eu tenho visto isso se repetir tantas vezes em tantos lugares, que olha, bora vigiar. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Beijo, galera.